Uma boa e feliz Páscoa para você, que, igual a mim e a imensa maioria dos brasileiros, acredita na força, na presença e na proteção desse Deus vivo que está sempre conosco. Esse Deus que venceu a morte, esse Deus que venceu o pecado para nos resgatar e nos dar de novo a esperança da vida eterna. Então receba o abraço de Feliz Páscoa na sua família, entre seus amigos e entre todos aqueles que fazem parte do seu projeto, da sua proposta de continuar defendendo o nosso direito de sermos cristãos e também o direito de que o Brasil continue sendo a pátria do Evangelho e, mais do que isso, de que nós continuemos tendo a liberdade de professar a nossa fé. E essa liberdade está sim ameaçada, porque a liberdade de professar a fé, ela não se dá apenas pelo direito, por exemplo, que nos foi subtraído de estarmos nas igrejas nos momentos de tristeza, calamidade e dor, como durante a pandemia. Mas é muito mais do que apenas e tão somente nós nos debruçarmos sobre aspectos pontuais da fé. A fé se dá e ela é exercitada no cotidiano. Por exemplo, quando defendemos a vida. E aí nós precisamos entender que a luta sempre foi pela vida. A luta sempre foi pelo valor da vida. Observem que enquanto nós defendemos a vida, em todos os seus momentos, existem aqueles que defendem a matança de crianças, o assassinato. Isso sim nós precisamos destacar, isso não tem nenhuma vinculação com a fé. Eu me pergunto como pode um cristão defender, apoiar alguém que defende o assassinato de nascituros, com seres vivos sendo assassinados, e são os mesmos, por exemplo, que são contra a pena de morte de criminosos, traficantes e autores de crimes hediondos. Eles são a favor do assassinato de inocentes e da impunidade para os criminosos já convictos, talvez por afinidade ideológica. Mas nós precisamos resgatar o sentido da vida, mostrando claramente que o Deus vivo, ele é essencialmente um Deus da liberdade da propriedade privada, do direito à vida, do direito ao livre-arbítrio. Nós não podemos permitir que esses entes, representantes mesmo das forças do mal, entrem em nosso meio e, de repente, comecem a destruir os pilares da nossa fé. Infelizmente, a teologia da libertação, que não tem nada a ver com os ensinamentos católicos, a teologia da libertação solapou as bases da Igreja Católica através das comunidades eclesiais de base, disseminando um ódio pelo próprio Cristo. Eles reinventam Cristo para adequá-lo às suas necessidades e às suas conveniências ideológicas. Não há como criar um Cristo por encomenda. Certa feita eu escrevi um poema que depois foi musicado, onde eu coloco: há um Cristo à venda nas igrejas de ocasião. Sim, Cristo está à venda. Nós mesmos assistimos faz poucos dias um suposto pastor vendendo Cristo para o filho do Satanás, que é o Lula. Observem bem, nós estamos vendo em rituais de centros de Umbanda o Nine Fingers sendo contemplado com imagens do Zé Pilintra, que é uma entidade que é venerada e identifica os canalhas. Observem bem a delicadeza e a importância de nós aproveitarmos esse domingo de Páscoa para refletirmos sobre isso. Não tem como um cristão ser de esquerda.
Essa história de que Cristo era um socialista só na cabeça de Camarão, da esquerda. Lembre-se quando Cristo escorraça a multidão que o segue esperando pão. Vocês lembram? Porque eles só lembram da multiplicação de pães, mas não lembram, não relatam, não entendem quando Cristo diz que vocês não me seguem pela palavra, mas seguem pelo pão. E é importante quando ele diz, nem só de pão vive o homem. Então, nós precisamos, nesse domingo de Páscoa, reforçar os pilares da nossa fé, reforçarmos a convicção e a confiança naquilo que é a palavra de Deus que está na Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não aceita adequação ideológica. A Bíblia não aceita manipulação ideológica. A Bíblia não aceita a aberração ideológica que a esquerda, de um modo geral, quer fazer da Bíblia. Eu sempre disse e nunca vou fugir disso. Sou luterano, respeito todas as denominações religiosas, respeito todas as crenças, respeito todas as pessoas, porque eu acredito que as pessoas vão em busca de Deus. Podem muitas vezes estar sendo manipuladas. E eu resgato aqui uma frase do Olavo de Carvalho, que passou a vida toda como um crítico dos luteranos, dos protestantes e dos evangélicos, quando, ao final da vida, ele reconhece que o Brasil só não sucumbiu ainda ao comunismo, ao esquerdismo, por conta dos evangélicos, por conta dos luteranos e dos protestantes. Mas, para a nossa alegria, para a nossa felicidade enquanto cristãos, é cada vez maior o número de católicos que se rebelam contra a infestação desta praga que é verdadeiramente a teologia da libertação, que é uma cunha do diabo dentro da Igreja Católica. Portanto, neste domingo de Páscoa, neste momento de reflexão cristã, eu quero que você olhe para si. Se você tiver uma Bíblia, leia a Bíblia. Porque é importante para nós entendermos que a palavra de Deus está na Bíblia. Ela não é uma interpretação de Deus, ela é a presença de Deus que pode estar cada vez mais ausente da sua vida e a Bíblia pode fazer com que você se reconecte ao verdadeiro Deus. Não ao Deus maquiado, não ao Deus fantasioso, não ao Deus ou ao Jesus escrachado na avenida pela esquerda, não aos crucifixos enfiados no ânus de militantes de esquerda, não, mas o Cristo verdadeiro, aquele que não está mais na cruz, mas que desceu da cruz, foi até o inferno, venceu a morte e, ressurreto, volta para nos salvar e para nos dar a garantia da vida eterna. Mas essa garantia da vida eterna, essa garantia da nossa fé, está sim seriamente ameaçada, porque infelizmente alguns pastores, alguns padres e alguns fiéis continuam seduzidos pela ideia de vender Cristo e entregá-lo para o demônio, para a esquerda. Não estou sendo em nenhuma hipótese, nenhum tipo de preconceito. Cada um assume os riscos daquilo que faz. Eu tenho certeza de que nós, o Brasil e os brasileiros que somos majoritariamente cristãos, não vamos aceitar entregar e transformar a pátria do Evangelho na pátria dos capirotos. Se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, para nós é muito importante, para nós é fundamental, inclusive para ampliarmos o alcance dos nossos vídeos e impactar ainda mais a relevância do canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.